Alguns cristãos utilizam a seguinte expressão: aonde eu pisar a planta dos meus pés será meu. Será que isso tem respaldo bíblico, irmãos? A primeira vez que Deus falou isso na Bíblia foi uma promessa que ele deu para Moisés, que está lá em Deuteronômio 11, versículo 24, que ele diz que o povo, pisará a terra desde o deserto do Líbano até o Eufrates. E nós sabemos, né, que Moisés ele não entrou na terra prometida, e essa promessa ela foi repetida para Josué. Está lá em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 4. Só, irmãos, que Deus está falando numa terra específica, num local específico, uma promessa específica para Israel na carne. Então nós sabemos que o povo de Israel, na sua grande maioria, eles não tinham o Espírito Santo. Então Deus, para comunicar os seus propósitos, ele usava mensageiros, ele usava profetas para poder falar ao povo e assim concretizar os seus propósitos. Só que após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele foi derramado para todo aquele que crê. Então, por exemplo, se você vai pisar numa terra, num terreno, numa casa, você precisa antes consultar o Espírito Santo de Deus se aquela terra realmente é sua, né? Então, o Espírito Santo ele vai testificar no seu coração se aquele terreno, se aquela casa é realmente sua. Não é só chegar e pisar na terra e falar que a terra é sua, né? Então tem que ter um respaldo do Espírito Santo, né? Da mesma forma que o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, Deus usava os profetas para poder testificar o propósito de Deus, agora o Espírito Santo ele testifica no nosso coração se aquela terra é ou não da pessoa, né? Então não é só chegar e pisar e dizer que a terra é da pessoa. Evidentemente que Deus pode usar uma pessoa para poder falar se aquele terreno é seu ou não, se aquele terreno que você está pisando é seu ou não. Mas hoje, o cristão ele já tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que vai testificar. Então você precisa orar ao Senhor, precisa pedir orientação ao Senhor, para o Senhor dizer se aquela terra, se aquela casa é sua ou não. Se o Espírito Santo testificar, então positivo. Mas se o Espírito Santo não testificar, não quer dizer que você vai chegar lá e pisar naquela terra e dizer que é sua. Então precisa da testificação final do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos?